Deus disse: separem-se águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar. Apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou terra, e chamou oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num trecho muito específico da narrativa bíblica da criação. Gênesis 1, versículos 9 e 10. É aquele momento em que a terra seca é separada do mar e, à primeira vista, parece uma coisa simples, quase geográfica. Quase como se estivéssemos a ver um mapa a ser desenhado em tempo real. Mas, ponto, como muitas vezes acontece nestes textos, a simplicidade da imagem esconde uma profundidade notável. Exatamente, e é essa profundidade que queremos explorar. Temos connosco a passagem, uma análise teológica detalhada e ainda excertos de duas obras, Patriarcas e Profetas e Educação. A nossa missão é mesmo ir além da imagem literal de terra e água. Queremos perceber o que está realmente a ser dito sobre ordem, sobre limites e sobre como se prepara o palco para a vida. Ok, vamos a isto. O ponto de partida é o comando. Apareça o continente. A minha leitura imediata disto é que Deus criou a terra seca ali, naquele preciso momento, do nada. Mas as fontes que temos sugerem algo bastante diferente, não é? Que a terra, na verdade, já existia. É um ponto de partida excelente porque toca logo no cerne da questão. A ideia de que a terra já existia, mas estava oculta, é fundamental. A ação aqui não é tanto uma creatio ex nihilo, ou seja, uma criação a partir do nada, mas sim um ato de revelação. E o que é fascinante, e que a nossa análise teológica destaca, é a palavra hebraica original para apareça, que é Ra. Ra, o que tem essa palavra de especial? É que essa mesma raiz verbal é usada noutros locais da Bíblia com o sentido de visão ou revelação. Pensemos nos profetas que têm uma visão, é a mesma base. Portanto, o ato criativo neste momento é Deus a desvendar, a trazer à luz algo que já estava preparado, mas que, estava submerso e invisível sob as águas. Isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser um passe de mágica e passa a ser mais como puxar uma cortina para mostrar o que já estava no palco, à espera. Exatamente. A matéria-prima já lá estava, mas estava desorganizada, sem forma, coberta por água. A intervenção é dar-lhe visibilidade e, com isso, uma função. Faz todo o sentido. E sugere um processo, etapas deliberadas. Não é um estalar de dedos impulsivo, mas uma sequência pensada, onde cada passo constrói sobre o anterior. Precisamente. O potencial da Terra já lá estava, mas precisava desta ação de revelação para se tornar funcional no grande esquema da criação. E o que a impedia de ser funcional eram então as águas? As fontes descrevem-nas como, mais do que apenas H2O. Falam delas como um símbolo do caos primordial, certo? Sim, essa imagem das águas como caos ou desordem é um tema recorrente no pensamento do antigo Próximo Oriente. As águas sem forma e sem limites representavam o potencial para a destruição, o estado não criado. E o que o texto nos diz é que Deus não elimina esse caos. Ele junta as águas num só lugar. Ou seja, o caos não desaparece. É contido. Faz-me lembrar a minha tentativa de organizar a garagem. A desarrumação não se evapora. Eu apenas a coloco dentro de caixas bem identificadas. É uma analogia perfeita. O caos é confinado, submetido, organizado. Deixa de ser uma ameaça avassaladora e passa a ser uma parte da ordem criada, com um lugar e uma função. A obra Patriarcas e Profetas tem uma citação que capta de forma muito poética. O Senhor estabeleceu limites aos mares e disse: até aqui virás e não mais adiante. O oceano passa a existir, mas dentro de fronteiras. É uma mudança de paradigma. O que era uma força de desordem torna-se uma parte integrante e definida da ordem. Não se trata de aniquilar a desordem, mas de exercer a autoridade sobre ela. Exato. A palavra-chave é a soberania. A criação obedece porque reconhece uma autoridade que lhe impõe limites. E isto estabelece um princípio muito importante para toda a narrativa que se segue. Quer dizer, a ordem no cosmos não é a ausência de forças potencialmente caóticas, mas a sua subjugação a um propósito maior. O mar continua a ser poderoso e misterioso, mas agora tem um lugar definido. Já não cobre tudo. Ok, então temos a terra revelada e o caos das águas contido.
A seguir, o texto diz que Deus lhes deu nomes: terra e oceano. A nossa análise insiste muito neste ponto, que isto é muito mais do que simplesmente etiquetar as coisas. Por que é tanta importância no ato de nomear? No pensamento bíblico, nomear é um exercício de poder e de definição de propósito. É o ato de uma autoridade que não só identifica algo, mas que decreta a sua natureza e a sua função. Quando Deus chama a parte seca terra, está a definir o seu propósito como fundamento estável para a vida. Ao chamar às águas juntas oceano, está a definir o seu lugar, a sua função no ecossistema. Dar um nome é estabelecer o lugar de cada coisa no grande esquema do universo. É como se, ao dar um nome, Deus dissesse a cada elemento: esta é a tua identidade e este é o teu papel. Agora, cumpre-o. Exatamente. O nome define a essência e o propósito. E é aqui que a nossa fonte faz uma ligação que eu acho absolutamente brilhante. Contrasta este ato divino de nomear com o que acontece muito mais tarde, na história da Torre de Babel. Espera aí, essa ligação com Babel é fantástica. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Explica lá melhor. Em Gênesis 1, Deus nomeia e o resultado é ordem, clareza, um cosmos inteligível e funcional. O universo faz sentido. Em Babel, o que temos? A humanidade a tentar fazer um nome para si mesma. É uma tentativa de autodefinição, de criar uma ordem centrada no ser humano, nos seus próprios termos. E qual é o resultado? Confusão. A desintegração total da comunicação e da unidade. Uma confusão de línguas que é literalmente uma perda de significado partilhado. Precisamente, vemos aí um espelho invertido. Quando a autoridade divina nomeia, cria-se ordem e propósito. Quando a humanidade tenta usurpar essa função de definir a realidade, o resultado é fragmentação e desordem. Isto levanta uma questão muito profunda sobre qual é a verdadeira fonte da ordem e do significado. É uma tensão que, pode-se argumentar, percorre toda a história humana. Uau! Essa é uma perspectiva poderosa. E logo a seguir a este ato de organizar e nomear, o texto diz: Deus viu que era bom. As fontes dizem que esta é a primeira vez que a frase aparece desde a criação da luz. Mas o que significa bom neste contexto? Não me parece que seja só uma avaliação estética, tipo, isto ficou bonito. De todo, é fundamental não projetarmos as nossas ideias modernas de bom aqui. A citação da obra Educação é muito útil para clarificar isto. Diz: em cada obra da criação, Deus manifestou harmonia, beleza e perfeita adaptação. A palavra-chave aqui é adaptação. Adaptação. Então bom quer dizer que está apto para o seu propósito? Que funciona? Exatamente. Bom, aqui é primariamente funcional. A terra seca e os mares confinados são bons porque agora o mundo está pronto para o próximo passo. O palco está montado e é seguro. O ambiente está preparado para receber e sustentar a vida, que é o que acontece logo a seguir, ainda no terceiro dia, com o aparecimento da vegetação. A bondade está na sua prontidão, na sua perfeita adequação à função para a qual foi destinada. Então, a juntar as peças todas, a Terra é revelada, não criada do nada, o caos é contido, não eliminado, os elementos são nomeados, recebendo propósito E identidade. e identidade, isso. E tudo é declarado bom, ou seja, funcional. Há aqui um padrão muito claro. Antes de sequer pensar em vida, o foco é criar estrutura. É um princípio teológico profundo sobre a natureza da realidade tal como esta narrativa apresenta. A organização do mundo serve um propósito muito claro: tornar a vida possível. E isto vai contra a ideia, por vezes muito moderna, de que limites e regras são inerentemente negativos ou restritivos. Aqui, são apresentados como a estrutura necessária para que a vida possa florescer. Então é como construir as paredes de uma casa antes de a mobilar. As paredes não são uma prisão, são precisamente o que cria o espaço seguro e definido onde se pode viver. Sem elas, não há dentro e fora, não há abrigo, não há um lar. Essa analogia é perfeita. A ordem não é o oposto da liberdade, é a sua condição prévia. A vida precisa de um contentor, de um ecossistema fiável e previsível. Ao separar terra e mar, Deus está a criar as condições de estabilidade necessárias para que a vida não só surja, mas também prospere. É a estrutura que possibilita a espontaneidade. Sem as margens do rio, não haveria o fluxo do rio.
É incrível como estes princípios tão antigos podem parecer tão relevantes. E a parte final da nossa fonte principal faz precisamente essa ponte. Muda de um registro teológico para um mais pessoal, quase uma meditação. Sim, propõe uma aplicação deste mesmo princípio da criação a uma escala mais humana. A ideia é que, por vezes, a intervenção de que precisamos da nossa vida não é que algo de totalmente novo seja criado do nada. Por vezes, o que é preciso é fazer aparecer aquilo que já lá está. Ou o potencial que já existe em nós, mas que está submerso. Exato. Submerso sob o caos das nossas prioridades, sob o excesso de compromissos, de informação, de ruído, se a nossa vida interior se assemelha a essas águas primordiais, onde tudo está misturado e confuso, o princípio criativo não é adicionar mais uma coisa, mas sim separar, chamar à ordem, estabelecer limites. Criar espaço. Retirar o que está a mais para que o que é essencial possa finalmente vir à superfície. É uma aplicação muito prática. Onde há excesso, o princípio é criar fronteiras. Onde há confusão, é definir o que é o quê. E a conclusão lógica, segundo a fonte, é que é nesse espaço recém-criado, nesse ambiente interior recém-ordenado, que a vida no sentido de propósito, de clareza, de crescimento, pode começar a florescer de novo. A fonte termina com uma pergunta que nos desafia a trazer esta narrativa cósmica para o nosso dia-a-dia. O que é que precisa de aparecer hoje, ao ser libertado daquilo que o está a cobrir? E assim, o que pareciam ser 2 versículos simples sobre geologia divina transformam-se numa exploração sobre revelação, sobre a gestão do caos, a autoridade de definir a realidade e, finalmente, sobre as fundações necessárias para a própria vida. Para mim, a grande conclusão é esta progressão muito clara e deliberada. A ordem precede a vida. Os limites e as definições não são vistos como restrições negativas, mas como a arquitetura essencial, a estrutura necessária para que a liberdade, a beleza e o propósito se tornem possíveis. É como se fosse a gramática do universo, que permite que as histórias possam depois ser contadas. Isso deixa-nos com um pensamento final para reflexão, inspirado diretamente nestas fontes. Num mundo saturado de informação, de opiniões e de estímulos constantes, onde o caos digital e mental parece ser a norma, e se o ato mais criativo e gerador de vida que podemos realizar não for adicionar algo novo, mas sim criar espaço? E se for estabelecer limites claros para que aquilo que realmente importa, o nosso próprio continente, possa finalmente aparecer?